Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estarei deixando mais uma mensagem de Deus para a amada igreja do Senhor. Estarei ministrando sobre os 5 inimigos da fé. O primeiro inimigo da fé, a ignorância do desconhecimento da palavra de Deus. O segundo inimigo da fé, a dúvida. O terceiro inimigo da fé, o medo. O quarto inimigo da fé, a incredulidade. E o quinto inimigo da fé, o desânimo. Glória a Deus. Para mim falar sobre o primeiro inimigo da fé, eu estarei lendo aqui a palavra de Deus no Salmo 119 e o verso 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai ser lâmpada para os seus pés e vai ser a luz para os seus caminhos. A palavra de Deus vai ser como um farol que vai lhe conduzir em meio ao mundo de trevas. O conhecimento da palavra de Deus vai te conduzir. O homem que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele está com um barco à deriva. Ele não sabe de onde veio, ele não sabe como está e nem sabe para onde ele vai. Mas em João, aqui em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. O segundo inimigo da fé, no qual vou falar, é sobre a dúvida. A dúvida. Para falar sobre esse inimigo, eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Tudo o que pedindo na oração, crendo, receberei. O homem, para ele alcançar a salvação, ele precisa crer. Ele precisa acreditar em Deus. Ele não pode ter dúvida, no seu coração. Porque o que duvida é como a onda do mar. Ele vai e vem e não sai do lugar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus existe e que Deus é galardoador de todo aquele que o busca. O terceiro inimigo da fé, o medo. O medo, nós temos aqui um texto também que fala sobre os discípulos quando estava no mar e que Jesus andou sobre as águas. Em Mateus capítulo 14, do versículo 26 até o versículo 30. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo.
Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O medo é um dos maiores inimigos da fé. Muitas vezes Deus, ele nos coloca, ou Deus nos permite nós passar por algumas situações para provar a nossa fé. Um homem que não teme a Deus, um homem que não tem compromisso com Deus, quando ele passa por determinadas situações ou por alguma provação, ele tende a mentir, a negar. Mas o verdadeiro cristão que nasceu de novo, o verdadeiro cidadão do céu, mesmo que ele sofra algum dano, ou que até mesmo ele venha ser ameaçado de morte, ele não nega a sua fé, ele não mente, ele não nega o seu Deus. Nós temos um versículo da palavra de Deus que fala que o homem pode até destruir o corpo, mas ele não sabe o que pode fazer com o espírito. Mas antes temei aquele que tem poder para destruir o corpo e ainda lançar a alma e o espírito no inferno. Esse nós devemos temer. O medo é um inimigo da fé. Mas nós vamos estar falando também agora do quarto inimigo da fé, que é a incredulidade. Para falar aqui, vou deixar também um versículo da palavra de Deus, em Romanos, capítulo 4, o versículo 16 e o versículo 20. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, ao qual é pai de todos nós. Olha aí nosso pai na fé. E não duvidou da promessa, de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não duvidou na promessa. Creu Abraão em Deus e Deus justificou Abraão pela sua fé. Ele acreditou, mesmo não sabendo a terra que ele iria, mas ele não duvidou, ele não foi incrédulo. Ele obedeceu a Deus e Deus justificou Abraão pela sua fé, fazendo pai da fé. Irmãos, agora também vou falar do quinto inimigo da fé, que é o desânimo. O desânimo, como vencer o desânimo? Ele vem de uma forma sutil. Quando menos nós percebemos, ele está se aproximando do ser humano. Mas é importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela nos diz que se nós se mostrarmos fraco ou se mostrarmos frouxo no dia da batalha, aí estamos fracos. É como está aqui, ó. Se te mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Provérbios 24, versículo 10. Nós vemos que nós não podemos se mostrar frouxo no dia da batalha. Porque com Deus, todas as coisas nós podemos no Senhor que nos fortalece.
Davi, ele disse: com meu Deus eu salto muralhas. Com Deus nós somos mais do que vencedor. Deus nos chamou para avançar através da fé. Deus também disse a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está conosco. Ele prometeu, ele disse que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairá à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Bem maior é o Senhor que está conosco. Quando os nossos inimigos vêm em nossa direção, que ele se depara diante de nós, ele foge por 7 caminhos diante da nossa presença. Porque bem maior é o Senhor que está conosco. Deus abençoe a igreja. Quero deixar essa mensagem para a amada igreja do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente agora, e sim para todo sempre. Amém.